Olá. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um disco que é, assim, um grande paradoxo da música brasileira. É verdade. De um lado, a gente tem um sucesso comercial, sabe, gigantesco. Música e novela da Globo, clipe passando no Fantástico. Um estouro. Exato. Do outro lado, o disco é quase um diário de bordo de um homem em frangalhos, basicamente, lutando pela própria vida. Exatamente. O álbum é o Uababululubapa Laban Bem Bum, que o Raul Seixas lançou em 1987, e a nossa missão aqui é tentar entender como é que um grito de socorro, uma coisa tão pessoal, virou um dos maiores hits da carreira dele, né? Olha, é um prazer estar aqui. E esse paradoxo que você descreveu é pra mim, o coração desse disco. Porque ele chegou nas lojas depois de, tipo, quase 3 anos de silêncio. Um hiato bem grande. Enorme. Era um período em que muita gente já, sabe, dava a carreira do Raul como encerrada. Ele estava doente, saindo de um divórcio complicado, brigado com gravadora, Um cenário caótico. completamente. E aí, de repente, ele volta com esse álbum que é, ao mesmo tempo, um retorno às raízes mais viscerais do rock and roll e também uma confissão pública das fraquezas dele. É o som de um sobrevivente. Sobrevivente. Acho que essa é a palavra perfeita. Porque o contexto da gravação é de pura crise. As fontes que a gente analisou descrevem um cenário assim desolador. Sim. O fim do casamento com a Kika Seixas, uma pancreatite crônica que o consumia e o alcoolismo já fora de controle. Ele passou boa parte de 1986 entrando e saindo da clínica Tobias, lá em São Paulo. Como é que se cria algo tão potente no meio desse caos todo? Então, o caos foi a matéria-prima. O álbum não foi criado apesar do caos, mas por causa dele. Não tinha tempo, não tinha condição para fazer grandes produções, sabe? Orquestras, arranjos super complexos. Isso, nada disso, como nos discos dos anos 70. O que existia ali era urgência. E essa urgência se traduziu na sonoridade. A produção que ele assinou junto com o guitarrista Rick Ferreira buscou uma crueza quase documental. E o que isso significa na prática? Como é que soa essa urgência que você mencionou? Então, significa que as bases, guitarra, baixo e bateria, foram gravadas praticamente ao vivo no estúdio, com os músicos tocando juntos. Ah, entendi. Uma coisa bem direta. Exato. É por isso que o disco tem essa pegada tão forte, tão na cara. A voz do Raul foi colocada depois, e muitas vezes em momentos de fragilidade física mesmo, o que dá uma honestidade brutal às interpretações. Não tem maquiagem, então. Nenhuma. É o som de uma banda de rock and roll tocando como se não houvesse amanhã. As fontes que a gente viu mencionam muito o Rick Ferreira. Parece que ele foi mais do que um guitarrista e produtor. Foi quase uma âncora para o projeto, né? Com certeza. Qual era a dinâmica entre ele e o Raul nesse período? Olha, o Rick Ferreira foi o pilar. As histórias de bastidores contam que, com o Raul frequentemente internado ou sem condições de ir para o estúdio, era o Rick quem organizava os músicos, quem testava os arranjos, ele que mantinha a chama acesa. Nossa, Ele não só tocou guitarra, como também banjo, teclados. Foi uma parceria de lealdade extrema. O Rick entendia a urgência e a importância daquele registro. ele sabia o que estava em jogo. Sabia. Ele sabia que estava ajudando a registrar o que poderia ser o último testamento musical de um amigo. E essa tensão, essa luta contra o tempo, contra a doença, isso está impresso em cada nota do disco. E essa crueza toda já começa no nome, que soa, sei lá, quase como um grito de guerra indecifrável. Uabaplubaplabembum. De onde veio isso? O fascinante aqui é que não é um som aleatório. É a forma como Raul transcreveu a famosa introdução vocal de Tutti Frutti, Do Little Richard. de 1955. Essa mesma. Auaboplubapalopambum. É um gesto de uma força simbólica, assim, imensa. Faz todo sentido. Em meio a toda a crise, a todas as especulações sobre o fim dele, ele estava dizendo: querem saber quem eu sou? Antes do maluco beleza, antes do guru, do filósofo, eu sou isto aqui. Eu sou rock and roll na sua essência mais primitiva. É o grito antes da palavra. Perfeito. É a identidade fundamental dele. É uma declaração de princípios, então. E o primeiro single, Cowboy Fora da Lei, levou essa declaração para o Brasil inteiro. Tocou sem parar nas rádios, entrou na trilha da novela Brega e Chique, virou um hino popular. Mas a letra
A letra é tudo menos simples. Exatamente. A música funciona em 2 níveis. Na superfície, é um country rock super contagiante, perfeito pro rádio, né? Totalmente. Mas por baixo é um manifesto filosófico. Quando ele canta "Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy", ele tá rejeitando aquele papel de messias que o público e a crítica sempre tentaram impor a ele. O cowboy fora da lei é o arquétipo do anti-herói. E ele chega a citar Tancredo Neves, Martin Luther King, Gandhi. O que ele queria dizer com essas referências todas? Ele os usa como exemplos de figuras que foram transformadas em mitos, em estátuas. Para o Raul, no momento em que a sociedade transforma alguém em herói ou mártir, ela o neutraliza, rouba a humanidade às contradições. Ah, ele está dizendo, olha, eu me recuso a ser esse tipo de ídolo. Não me coloquem num pedestal porque eu não vou morrer pela causa de vocês. É quase uma leitura popular da ideia do super-homem de Nietzsche, o indivíduo que cria a própria lei. Isso, a própria moral, fora da manada. Isso é uma leitura bem profunda para uma música que tocava em festa junina, mas... E o clipe do Fantástico? Aquele com o cavalo branco, a imagem icônica... Aquilo não acabava reforçando o mito que ele supostamente queria criticar? Que ótima observação. Essa é a grande ironia do Raul Seixas. Ele era um mestre em brincar com a própria imagem. Um jogo duplo? Exatamente. Ao mesmo tempo que a letra desconstruía o mito, a imagem na TV, para o grande público, o solidificava como essa figura lendária, o cavaleiro solitário. Ele entregava a crítica para quem quisesse ouvir, mas também entregava o espetáculo que a massa consumia. Ele jogava os dois jogos ao mesmo tempo. Sempre. Ele sabia que a imagem era poderosa, mas a mensagem na letra era o seu verdadeiro testamento. Ele parece estar num diálogo constante com a própria imagem pública. Primeiro com um cowboy e depois em outra faixa. Quando acabar o maluco, sou eu. Ele vai direto no apelido que o consagrou. Isso. Ali ele pega o rótulo de maluco beleza que ele mesmo criou nos anos 70 e vira do avesso. A letra é uma provocação direta. Enquanto eles pensam que eu tô louco, eu tô fazendo meu pé de meia. É quase um deboche. É como se ele dissesse, vocês me chamam de louco para se sentirem normais, mas quem tá realmente perdido aqui? Ele abraça a loucura como um ponto de vista privilegiado para observar a insanidade da sociedade normal. Interessante. É uma linha de pensamento que ecoa um pouco o filósofo Michel Foucault, que via a loucura como uma construção social para excluir quem não se encaixa, né? Essa postura é bem desafiadora, irônica. Mas aí o disco dá uma virada brusca de tom. A máscara cai em Canceriano Sem Lar, Clínica Tobias Blues. Essa música soa diferente de todo o resto. Completamente. Se Cowboy é o manifesto e Maluco é a provocação, Clínica Tobias Blues é a ferida exposta. É bem mais crua. É a canção mais dolorosamente autobiográfica do disco. O título já diz tudo. É um blues no sentido mais puro da palavra. Um lamento. A letra é um relato quase literal da rotina dele na clínica de reabilitação. Nossa, que pesado. Solidão, abandono, a sensação de ser um estrangeiro em toda parte. Quando ele canta "Cada um de nós é um universo", ele não está falando de forma mística, como talvez fizesse nos anos 70. Ele está falando da solidão absoluta de cada indivíduo. É o homem por trás do mito, doente e perdido. E no meio disso tudo, de músicas tão confessionais, ele decide revisitar o próprio passado com uma nova versão de Gita, e ainda grava um tango argentino, Cambalache. Por que um artista em crise, buscando se reafirmar, olharia para trás e para os outros dessa forma? Porque não é um olhar de falta de criatividade, e sim de ressignificação. Pegar Gita, seu maior sucesso místico, e gravá-la em inglês arcaico com o título I Am, Gita, e com um arranjo seco, sem aquela orquestra grandiosa da original, foi um ato deliberado. Ele estava limpando a música. Exato, ele estava despindo a música da sua pompa, tornando a mensagem a ideia do divino presente em tudo, mais universal e, paradoxalmente, mais humana, menos esotérica. E Cambalache. Qual a conexão com aquele momento do Brasil? Cambalache é um tango dos anos 30 sobre a decadência moral do século XX. A letra diz que tanto faz ser direito como traidor, ignorante, sábio ou ladrão. Ao trazê-la para o Brasil de 1987, no fim da ditadura, no meio da crise do Plano Cruzado,
Ele estava traçando um paralelo. Ele estava fazendo um comentário social. Exatamente. Dizendo que a desilusão e o cinismo não eram um problema só argentino, mas uma condição do mundo moderno. O Raul profético e otimista da sociedade alternativa dava lugar a um Raul cético realista, que via o mundo com bem menos esperança. O álbum inteiro é sobre essa troca de pele. Então, com um disco tão denso, confessional, por vezes sombrio, como se explica o sucesso absurdo que ele fez? A gente espera que um trabalho assim seja aclamado pela crítica, mas ignorado pelo grande público. E aconteceu o contrário. Foi um fenômeno. O disco rendeu ao Raul seu terceiro disco de ouro, se tornou o terceiro mais vendido da carreira dele. Impressionante. Eu acredito que a explicação está na honestidade. O Brasil dos anos 80, o chamado Rock Brasil, era cheio de energia, mas às vezes um pouco superficial, né? O Raul chegou com uma verdade que era palpável. As pessoas talvez não entendessem a referência a Nietzsche, mas elas sentiam a urgência, a dor e a força na voz dele. E Cowboy Fora da Lei era a isca perfeita. A Isca Perfeita, uma música dançante que abria a porta para um universo muito mais complexo. E mesmo com todo esse sucesso, a censura ainda estava de olho nele, não é? 3 músicas ficaram de fora. Sim, o que é impressionante para 1987, em plena Nova República. As faixas Check Up, Como o Diabo Gosta e Não Quero Mais Andar na Contramão foram vetadas pela censura federal. Por quê? Check Up, por exemplo, era uma sátira ácida sobre a hipocondria, a medicalização da vida, algo que talvez foi considerado de mau gosto, dado o estado de saúde dele. As outras tinham um tom mais anárquico, sexual. Elas acabaram saindo no disco seguinte, A Pedra do Gênesis. Mas o fato de terem sido barradas mostra como a imagem do Raul ainda incomodava o sistema. Apesar do disco de ouro, do hit na novela, o grande retorno aos palcos não aconteceu. Ele continuou recluso e a saúde só piorou. Como esse álbum é visto hoje, no conjunto da obra dele? Ele é visto como o último grande lampejo criativo de Raul Seixas como artista solo. É o seu último grande sucesso em vida. Uma espécie de ponte, talvez. É uma ótima definição. De um lado, ele revisita todos os seus elementos. O rockabilly, o country, o blues, a filosofia. Do outro, ele aponta para o futuro, para o homem desmistificado que faria 2 anos depois seu álbum final, A Panela do Diabo, com o Marcelo Nova. Certo. O Abapolubapo é o momento em que o guru desce do palco para confessar suas dores. E ao fazer isso, prova que ainda era um dos artistas mais relevantes do país. Resumindo a nossa análise, então, a gente tem um álbum que nasce das cinzas de uma crise profunda e se transforma num testamento de força. Um artista que, no fim da linha, decide trocar as metáforas cósmicas, as grandes profecias, pela verdade crua e, por vezes, desconfortável da sua própria história. Isso. E, de alguma forma, o Brasil inteiro parou para ouvir. Exatamente. E isso levanta uma questão importante, né? As fontes nos mostram um artista que deliberadamente abandona a fantasia de guru para abraçar a realidade de sobrevivente. A reflexão que fica é: num mundo que adora transformar seus ídolos em heróis perfeitos ou em mártires trágicos, qual é o lugar para o artista que simplesmente escolhe ser humano? Que mostra suas falhas, suas dores, sua complexidade. O Ababalu Bimboubom é a resposta visceral e barulhenta de Raul a essa pergunta.